Priscila, leitura, então, de trecho do Evangelho aberto ao acaso. Trechinho que faça sentido. Peguei o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, missão do homem inteligente na terra. É o item 13, é o último item do capítulo. Não vos envaideçais do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades inteligentes desse globo, não tendes nenhum direito de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos faz nascer num meio onde pudestes desenvolver a inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. Há uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com quem podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. A natureza do instrumento não indica o uso a que deve prestar-se. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que este último deve cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível, que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá a mesma coisa com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra o seu patrão a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será sem dúvida, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos de fazer progredir a humanidade seria bem mais fácil. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma mão poderosa pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinand, espírito protetor, está em Bordeaux, né? 1862. Obrigada, Priscila. Bom, agora eu vou chamar a Ana Tereza, é uma convidada hoje, que vai fazer o nosso estudo. A Ana Tereza é uma querida, eu conheço há muitos, muitos anos, lá do Movimento Espírita, conheci, assim, jovenzinha, antes dos filhos. Já tem netinho, né? O tempo passa Daqui a rápido. pouco a gente vai falar a idade. Pois tá é, bom. a Ana Tereza é uma querida, aceitou o convite. A Ana Tereza trabalha, é palestrante, é escritora, profissionalmente ela é psicóloga, e ela trabalha, né, no Centro Espírita, né, na sua tarefa espírita, no Centro Espírita Tarefeiros do Bem, lá em Botafogo. Ana Tereza, muito obrigada, é com você. Ô, minha gente, em primeiro lugar, quero agradecer o convite aí da Lília, uma querida também, desde quando eu era adolescente, e aí eu não falo mais detalhes, senão vocês vão descobrir que idade a gente tem, mas na verdade, espírito não tem idade, né? Não é bom te dizer isso? Então, a gente aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações, só tem reencontros, né? Estou feliz de encontrar aqui a Eronides, uma querida também da minha vida profissional, então que bom revê-la num ambiente amoroso como esse. Então, a todos vocês, do Francisco de Paula, minha gratidão pela oportunidade do serviço, porque a gente sabe que são essas tarefas que ajudam a gente a ter forças para prosseguir. Então, sempre que a gente prepara um estudo para apresentar, a gente é tão beneficiado, né? A gente melhora, muda o nosso humor, muda o nosso estado aquele dia, a gente já entra na egrégora da casa espírita que a gente vai falar. Então, gratidão por isso também. Eu escolhi para conversar com vocês um tema que eu gosto muito dele. Ele faz parte do nosso curso de autoconhecimento lá na nossa instituição. Uma instituição que fica em Botafogo, já vai começar a abrir as portas em junho, mas em maio a gente está em treinamento. A gente tem cursos de atendimento fraterno, cursos de salas de conversa, para passes, aprender a dar passes, e também tem um curso de autoconhecimento para quem quiser, é aberto ao público, né? Então, a gente tem, com essa proposta desses treinamentos que estão sempre acontecendo, né, de tempos em tempos,
que a gente possa se aproximar da doutrina espírita de um jeito que ela seja útil para a nossa vida poder ganhar. Deixa eu só conseguir aqui. De maneira que a gente possa, com a doutrina espírita, dar um passo no nosso crescimento. Aqui na Terra, não dá, nem é um projeto de Deus para a gente ser perfeito. O grande propósito em cada reencarnação nossa é dar um passo nesse processo evolutivo. E de passo em passo, a gente se aproxima da unidade divina. Então, quanto mais a gente se afasta, mais a gente sofre, mais a gente adoece. Por quê? Porque a nossa essência é divina. Qualquer coisa que a gente pensa, nos objetos, nas coisas da nossa vida em geral, uma planta, um animal, toda vez que eles se afastam da sua essência, adoecem. Uma plantinha, uma roseira, qualquer flor, que você cuidar dela de uma maneira em que a essência dela não pode se manifestar, ou ela morre, ou ela não consegue se mostrar em toda a sua grandeza. A árvore que não dá fruto, ou aquela plantinha que não dá flor, é porque ela está em condições de vida que a afastam daquilo e das condições que a possibilitariam mostrar-se na sua inteireza. Assim também a gente, quando está vivendo uma vida em que a nossa essência divina vai encontrando muitos obstáculos para se manifestar, a gente vai adoecendo progressivamente. Então, é quando a gente se encolhe para caber nas expectativas dos outros, quando a gente se encolhe porque a gente tem medo de mostrar quem a gente é, porque a gente pode perder o afeto das pessoas, quando a gente se encolhe porque a gente tem medo da responsabilidade, das consequências da ação da nossa inteireza, né? Nosso interior essencial, e assim tantas outras ações que a gente vai fazendo, deturpando, apertando, restringindo aquilo que nos é mais essencial, que é a nossa natureza divina, né? Nós somos filhos da luz, é Paulo de Tarso que diz isso. Mas nós, para podermos nos manter nas condições de filhos da luz, a gente precisa andar como filho da luz. Então, ele diz lá nessa carta que se a gente andar como filho da treva, a gente está totalmente distante daquilo que nos é mais natural, mais essencial e que traz saúde de todas as nuances que a gente possa pensar. Saúde mental, física, espiritual, emocional e assim por diante. Então, no livro Diretrizes para o Êxito, vou colocar aqui a frase da Joana, em que ela me inspirou aqui para estar com vocês. Eu tenho que fazer ida e volta, porque o Zoom agora está com essa complicação. Peraí, gente, deixa eu só abrir aqui a tela, assim. Agora sim, agora vai. Isso. No livro Diretrizes para o Êxito, deixa eu mostrar a capinha aqui para vocês. Ó, como é que é chique essa capinha. No capítulo 32, ela diz assim: acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. Aprende a despojar-te de tudo quanto pese negativamente na tua economia espiritual. Então, significa que os apegos, quando eles estão se mostrando dessa maneira, pode fazer com que a gente adoeça, porque nos afasta da nossa essência divina. Tudo aquilo que nos afasta de quem a gente se reconhece como tal, a Joana está aconselhando a gente a se despojar. Já vou continuar esse slide aqui, mas antes, para vocês poderem não ficar perdidos aqui nas palavras, eu conversava num atendimento fraterno com uma moça que havia feito uma entrevista para uma empresa. Olha que coisa interessante, uma advogada. Aí, a pergunta que o dono da empresa fez para ela, eu achei muito, muito inteligente e instigante. Ele perguntou para ela assim: conhecendo você como você se conhece, o que você é capaz de fazer para chegar no topo desta empresa?
E eu achei uma pergunta dura, forte. Porque uma pessoa que está querendo um emprego, a gente é capaz de responder qualquer coisa. Mas ele está apontando para um lugar interessante, que é o poder. Então, quando a gente está junto de estruturas de poder, ou seja, quais são os assuntos vulneráveis da nossa encarnação no mundo de provas e expiações? Poder, dinheiro, sexo. Dinheiro, eu estou falando de apegos materiais de um modo geral. São assuntos muito vulneráveis para nós, muito mesmo. A gente tem alguma beirinha disso. Quando ele pergunta para ela o que você é capaz de fazer para chegar ao topo, e o que você não abriria a mão para chegar lá, ou seja, você é capaz de abrir mão de chegar no topo em nome de quê? É nesse lugar que está sendo testada a nossa resistência moral. Porque a gente ser testado naquilo que a gente já tem de habilidade, naquilo que a gente já não é mais sensível nem vulnerável, a gente responde tranquilamente. Mas quando se trata desses assuntos, nós damos uma escorregada e podemos nos deixar arrastar muito profundamente. Então, os apegos para a doutrina espírita, os apegos fazem parte, ou é um assunto importantíssimo para a gente tratar. E ele consta no nosso evangelho, só que não com esse título. Ele consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Todo esse estudo que eu vou fazer para vocês está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, em que Kardec separou os textos relativos a não podermos servir a dois senhores, né? Deus e Mamon, Deus dos bens materiais, né? Deus da materialidade, e nosso Pai, nosso Criador, que diz respeito a tudo que é de ordem essencial nossa, de espíritos que somos. Quer dizer que, se eu estiver apegado a tudo aquilo que diz respeito à vida material, eu estou bastante distante da minha essência divina. A questão é, o Espiritismo, ele nos convida para o desapego, mas é como se a gente não conseguisse um meio termo disso. Ou a gente fica no apego, ou a gente fica num lugar que é não ligar para nada do que é material. Só que o Espiritismo não nos indica isso. E é nesse capítulo 16 que eu entendi isso com palavras excelentes que eu nunca tinha pensado. Então, aqui nesse estudo de hoje, eu estou com o capítulo 32 do Diretrizes para o Êxito, que aí eu vou usar outros trechos um pouco mais à frente, e o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Então, separei aqui um desenho para mostrar para vocês, para a gente pensando juntos. Então, voltando aqui aonde nós estávamos. Então, eu trouxe a Joana para poder confirmar isso que eu estou trazendo para vocês, que se a gente estiver sinceramente querendo melhorar, se estivermos querendo nos curar, se estivermos querendo dar mais um passo no nosso caminho de crescimento, a gente precisa trabalhar os nossos apegos. Às vezes, a gente fica achando que é só apego aos bens materiais. Roupa, sapato, né? Corpo e tal. Tem muitos outros apegos muito, muito, muito mais sérios do que esse. Já vou falar deles, tá? Mas queria primeiro que vocês vissem o que eu coloquei em vermelho. Ó, a Joana está dizendo, a gente precisa desposar de tudo que nos pesa negativamente. Então, ela está dizendo assim, você pensa que é só o sapatinho e a bolsinha e a roupinha? Não! Tem um monte de comportamentos, modos de pensar, crenças, valores que nos pesam negativamente. Seguindo, então. Então, segundo o nosso Evangelho, o que é apego? Tudo aquilo que entrava o nosso desenvolvimento. Ainda diz o Evangelho que o apego paralisa os impulsos do nosso coração. E o apego absorve todos os nossos sentimentos. Generosidade, compaixão, né? Entrega, confiança, criatividade, alegria. Quantas pessoas vocês conhecem apegadas
acumuladores, por exemplo, que já é um adoecimento, que não conseguem mais sorrir, porque o apego absorve os sentimentos, porque o apego nos deixa restrito, aprisionado, agarrado, e a gente não consegue manifestar tantas outras grandezas da nossa alma com ele. Isso está lá no Evangelho, no capítulo 16, esse que eu estou me referindo, que a gente não pode servir a dois senhores, no item 14. Mas o bacana desse capítulo é que os espíritos dizem que o oposto do apego não é desapego. Por isso a doutrina espírita, ela não tem a proposta da gente ter uma vida ascética, ou seja, que não deve ter bens, não deve ter prazer, uma vida lúgubre, uma vida sem nenhum tipo de usufruto da vida material. A doutrina espírita não prega por nenhum desses comportamentos, né? Não ter vida sexual, não ter bens materiais, não comprar casa, ou não cuidar da beleza. Eu acho mó barato quem fala e presta atenção nisso, eu nem tinha prestado atenção. Vocês viram que o Divaldo Franco pinta o cabelo? Que o Chico Xavier usa peruca? Pois é, porque ser espírita não tem nada a ver com não poder usufruir da vida material de uma maneira equilibrada. Então, o oposto do apego não é o desapego. Não é uma vida que você tem que dormir na cama de prego, né? E ficar meditando 24 horas, ausente da vida material. O que o Espiritismo prega é que a vida material seja um meio para que você possa evoluir. Então, não é negando a vida material que a gente evolui. Porque tudo aquilo que a gente nega, a gente fica preso, né? Se a gente não pode sentir raiva, o que acontece? A raiva fica presa, vira mágoa. Se a gente não pode sentir, não pode agir, está negado ou vetado para nós qualquer tipo de ação da vida material, o que acontece para a gente não é libertação, é supressão. Suprimir não permite que os nossos sentimentos sejam educáveis. Então, o oposto do apego não é desapego. O oposto do apego é descuido. Quem está falando isso não sou eu. Isso está lá no Evangelho, no capítulo 16. Mas, especificamente, gente, no item 14, no parágrafo 10. 9 e 10. Aí, eu coloquei esse desenho para mostrar para vocês uma coisa que eu não tinha pensado. Na verdade, o apego é o egoísmo da gente. E o descuido é o nosso orgulho. Sabe de que jeito que eu penso isso? Quando você é muito apegado a alguma coisa, você não consegue pensar em mais ninguém, só pensa em você. Qualquer apego. Eu já vou dizer para vocês aqui uns 8, tá? Mas deve ter mais tantos. Eu levantei uns 8 para mostrar para vocês, que é a aula que a gente dá lá no Tarefeiros. Mas quando a gente se descuida, é o nosso orgulho que está falando. Quando a gente se descuida de qualquer coisa da vida aqui na Terra, alguém vai ter que cuidar para você. Porque a vida na Terra pede cuidado. Tudo nosso pede cuidado. A gente precisa de cuidado para amar, cuidado para a gente usar os bens materiais, cuidado para a gente usar o nosso corpo. A gente precisa de cuidado para a gente ter sabedoria. A gente precisa de cuidado para tudo. Porque no nível evolutivo que a gente se encontra, nós somos chegados aos extremos. Um extremo é apego, outro extremo é o descuido. Ou a gente está num lugar ou no outro, não tem escapatória nesse nível evolutivo que a gente se encontra. Aqui, na Terra, no nível do desapego, que seria o caminho do meio, peraí. Eita, o que aconteceu que sumiu todo mundo aqui? Eita, não sei o que sumiu todo mundo, gente, mas vocês viram, né? Está acontecendo aqui alguma coisa que eu não estou entendendo. Ele está entendendo que tem que mandar sumir todo mundo, mas tá. Você já viu. Fenômeno mediúnico físico. Não, deve estar com alguma animação aqui. Então, o desapego pede da gente equilíbrio. Esse equilíbrio para nós ainda é
uma conquista. A gente visita o desapego, mas a gente ainda não sustenta. Mas é uma alegria a gente visitar, viu? Agora, olha que coisa interessante. Eu vou ler aqui no Evangelho. Lá no item 14, no 9º parágrafo, foi aí que eu estudei a história do egoísmo. Os espíritos dizem assim: esbanjar riqueza não é desprendimento dos bens terrenos. Então, aquele que diz assim, eu nem ligo para os bens materiais, isso não é desapego. Porque, segundo os espíritos, tem que ligar sim, não pode se apegar. Tem que ligar. Tem que ligar como? Dizem os espíritos aqui. O desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor. Consiste em saber servir-se deles. Olha, saber se servir. Porque quando a gente está no apego, a gente não está conseguindo se servir deles direito, porque a gente está tão ocupado no apego, continuam os espíritos, em servir-se e utilizar em benefício dos outros. No apego, eu não quero emprestar, não quero dar. Vamos ver um diálogo do apego com o orgulhoso? É assim, ó. O orgulhoso pede um livro emprestado. É o seu livro adorado, que você adorou, que você gosta muito desse livro. Aí você diz, não vou emprestar não, porque você não cuida direito, pode rasgar meu livro, eu não gosto que ninguém rabisca meu livro, não gosto que dobra a orelha e tal, então eu não posso te emprestar. Aí o orgulhoso responde, também não queria mesmo. Então, é assim que a gente se convive, sabe? Aquele que está no apego, está no egoísmo, porque é difícil para ele compartilhar, porque ele entende que ninguém vai fazer como ele faz, que ninguém pensa como ele pensa, ninguém cuida como ele cuida. E o orgulhoso, que tem muita dificuldade em receber, mas quando ele consegue pedir, é um grande esforço, ele não suporta uma recusa, não suporta receber um não. Tudo lê como uma rejeição. Então, o orgulhoso tem muita dificuldade de pedir porque ele acredita firmemente que a autossuficiência é a elevação. Só que os espíritos dizem que, na verdade, nós nos devemos uns aos outros, então a gente precisa dos outros sim. Quem acha que não precisa está no descuido dos relacionamentos. Né? Isso aqui está no item 14, tá? Ó. Nós nos devemos uns aos outros. Então, achar que, não, eu não tenho nada a ver, o problema é seu, eu me virei para chegar aqui, agora você se vira para chegar, isso é um egoísmo profundo. E pode se juntar com orgulho também. Nós temos as duas coisas? Claro que nós temos as duas coisas. Temos tudo isso. Bom, antes da gente falar do desapego, que é onde a gente quer chegar, queria mostrar para vocês alguns apegos muito conhecidos, para quem sabe assim vocês poderem refletir sobre, né, como é que é para vocês, eles. Então, essa é a frase que eu li, né? Não, eu não li essa não. A que eu li foi do apego. Quero mostrar outra coisa. Quero mostrar aqui para vocês os tipos de apego mais comum que acontece no nosso livro evolutivo, tá? Então, apego ao imaterial é o que a gente mais conhece. E a gente tem dificuldade de assumir que a gente tem esse apego. A gente adora dizer que a gente não liga para os bens materiais, mas quem não liga, como eu disse antes, está na outra ponta, ainda não é desapego. Quem não liga para os bens materiais está no descuido. Também não é bom para a gente. Também não é educativo. Também não revela crescimento moral. Nós estamos fazendo uma grande viagem das pontas para o meio. Da ponta do apego, da ponta do descuido para o meio. Significa dizer, gente, que nesses 8 itens, ou a gente está apegado ou a gente está descuidado. Se você não está no apego do bem material, talvez você esteja no descuido. Não sabe tudo o que precisa ganhar para poder gastar, tem dificuldade de fazer planejamento financeiro, tem dificuldade em se apropriar de seus bens, não sabe o que tem, não liga quando as coisas se deterioram, tem dificuldade de cuidar do seu corpo, dificuldade de ir ao médico, de ir ao dentista, dificuldade de manter a sua vida física em ordem alimentarmente.
exercícios físicos e coisa e tal, tudo isso é descuido do bem material, porque o corpo é uma bênção que Deus nos deu. Então, eu coloquei um desdobramento do bem material, que é a imagem física, que é o cuidar do nosso físico. Mas aqueles que são exagerados no cuidado com o corpo físico, está no apego da imagem física. Não consigo viver sem me exercitar. Eu fico mal-humorado quando eu não consigo fazer a minha dieta. Não posso ver um fiozinho de cabelo branco que eu fico mal-humorado. Bom, você está no excesso, no apego também. Regras e hábitos é quando eu coloco as regras ou os hábitos da vida cotidiana, que são bons para nós, a gente precisa de regra e hábito, mas quando a gente está apegado, isso fica na frente entre eu e os meus relacionamentos, né? É isso, quando acontece na casa espírita, é seríssimo, né? Quem está preso na regra e hábito não pode coordenar uma reunião, não, gente. Porque se você estiver preso na regra, isso vai estar na frente da doutrina, na frente da caridade, na frente dos relacionamentos humanos, da casa de coração que uma casa espírita é. Na época de Jesus já acontecia isso, tá? Na época que Simão Pedro cuidava da casa do caminho, já acontecia isso. Porque aqueles que eram muito preocupados com as regras e com as condições financeiras da casa do caminho, tinham pouca compaixão. E Pedro, que cuidava dos filhos do Calvário, ele estava o tempo todo preocupado com isso, né? Foi isso que Jesus recomendou para ele. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, se Pedro estivesse colocando as regras e hábitos na frente, como é que ele ia cuidar dos convidados de Jesus, né? E vocês lembram quantas regras Jesus colocou em questão? Por exemplo, não pode curar no sábado, que era uma regra judaica. E aí ele foi mostrando que uma pessoa necessitada, se for sábado ou domingo, ela não pode deixar de receber ajuda por causa disso. E tantas outras regras que ele colocou em questão, mas outras ele afirmou, porque ele disse que não veio destruir a lei. Quando ele falou, quando perguntaram se deveriam pagar os impostos, ele pediu para mostrar a moeda, dar a César o que é de César, ele está mostrando as regras precisam ser seguidas. O que a gente precisa pensar é em nome de quê essas regras precisam ser seguidas. Então, chega um companheiro na nossa casa espírita, porque 8 horas tem que fechar a porta, esse companheiro chegou 8 horas e 5 minutos, vai deixar de ser atendido? Então, a regra tem que estar na frente do nosso princípio cristão de amor e de cuidado com os necessitados. Então, se fosse Jesus o que tivesse na porta do nosso centro, ele abriria a porta ou fecharia? Então, a gente precisa de regras e hábitos, mas não pode estar na frente do homem, não pode estar à frente do amor. Precisa acontecer em nome do amor. Por isso que a gente não pode ser descuidado das regras e hábitos, né? Então, não tem regra nenhuma, não tem nenhuma rotina nossa. Chega a hora que quiser, da maneira que quiser. A reunião mediúnica que está marcada para as 8 começa às 9h30. Não é isso, né? A gente precisa do caminho do meio. E assim, então, a imagem física já me referi, que é o excesso do cuidado com o corpo ou o descuido com o corpo. E a imagem moral, eu quis chamar de imagem moral, quando você é muito preocupado com o que os outros pensam a seu respeito. Muito preocupado com isso, você está morando no orgulho. Vaidade pura, egóico, totalmente afastado da sua essência divina. Mas quando você também não cuida do seu comportamento, em que você diz, não estou nem aí para isso, então você também não está olhando para nada mais, nem para si mesmo, nem para com quem você convive. Então, eu acho muito interessante, tem um termo que é careta, né? Ser careta. Eu acho engraçado esse termo, é tão antigo, mas ele está voltando, né? A gente tem medo de ser careta e perder o afeto dos jovens, então às vezes a gente escorrega vamos dizer assim, no estabelecimento do que são critérios, né? Apego aos sentimentos, tanto quando descuido os sentimentos é coisa séria. Apego aos sentimentos é quando fico agarrado em histórias antigas, afetivas minha, e eu não consigo soltar, não consigo perdoar.
ou sou apegado a todas as histórias do passado. Cada vez que a gente briga, a gente discute, eu levanto para você todas as situações que me doeu e eu vou contar para você aquele dia, aquela hora, aquele momento e tal. Eu fico agarrada a esses acontecimentos. Então, eu não consigo me liberar de nenhuma mágoa, nenhuma dor que eu já senti. Parece, né, as pessoas apegadas aos sentimentos, elas acham que se elas liberarem isso, vão ficar vulneráveis para serem machucadas novamente. É como se o algoz ficasse liberado das suas ações. O que a doutrina espírita fala sobre isso é que a gente precisa abrir mão do lugar de juiz. É Deus quem julga. A gente se liberta de ser o carcereiro dos outros. O que os outros vão ter como consequência das suas ações é uma questão entre ele e Deus. Quem é que decidiu que a gente é o carcereiro um dos outros, né? Essa decisão tão pesada para a gente nos deixa apegada aos sentimentos. No seu extremo oposto, se a gente está lá no descuido, a gente não cuida dos nossos sentimentos, não respeitamos o nosso coração, nos deixamos invadir pelos outros, sermos violentados afetivamente pelos outros. E assim a gente é desrespeitado facilmente. Abrimos porta para a obsessão. O que você está sentindo? Não sei. Isso é descuido dos sentimentos. Quando eu nem sei dos meus sentimentos. Apego às pessoas é quando a gente faz dependência afetiva. Moramos numa carência que não acaba nunca. E descuido das pessoas é quando eu vou para a autossuficiência. Não preciso de ninguém, não quero receber para não dar, não quero pedir para não receber, não. Fico dizendo que eu não quero atrapalhar, não quero incomodar, isso tudo é orgulho, gente, descuido total. Apego ao prazer é que tudo tem que ter prazer, eu sou apegado ao prazer, não posso passar um dia sem prazer, não consigo me aproximar do dever de viver. É muito difícil para mim. Agora, eu posso estar no descuido do prazer e ficar neurótico com o dever. Também não é bom, não, porque eu não deixo a alegria chegar. Uma pessoa viciada no dever adoeceu. Né? Jesus se alegrava, viu? Bastante, junto com seus discípulos. Visitava seus amigos, visitava a casa de Lázaro, Marta e Maria, passava tardes com eles, conversando muito, né? Então, prazer é necessário e dever também na sua justa medida. E por último, eu coloquei apego às ideias. Quando a gente tem aquele apego danado que eu adoro estar certo. Perco o amigo, mas eu continuo certo. Então, faço confusão, dissensão e conflitos nos meus relacionamentos, porque eu adoro estar certo. Faço questão que os outros admitam que estão errados e eu estou certo. E tenho horror a estar errado. Então, isso é apego às ideias, crenças, verdades. Adoro ter certeza das coisas, adoro esfregar na cara das pessoas as verdades. Isso tudo é apego às ideias. E descuido das ideias é quando eu não tenho opinião própria. E me deixo levar pelas opiniões e ideias alheias. Então, viram como é que apego é coisa séria? Como a gente precisa saber onde é que a gente está, onde a gente está apegado, onde está descuidado. E cuidar disso. Cuidar é desapegar. Então, o trabalho de desapegar é um trabalho, gente, grande, de uma vida inteira. É um trabalho que a gente tem que estar ali todo dia cuidando dele. Então, seria saudável, vamos dizer assim, nesse processo de autoconhecimento, a gente começar a olhar aonde que eu estou apegado, aonde eu estou descuidado, aonde eu estou com um comportamento de não estou nem aí. É com os meus sentimentos, é com os meus relacionamentos, eu não estou nem aí para o dever, para o prazer, eu não estou nem aí para ter posicionamentos, ideias próprias, aonde que eu estou totalmente descuidado. Então, voltando aqui ao nosso evangelho, né? Ainda aqui no parágrafo 14, desculpa, item 14, parágrafo 9. Obrigado, Tereza. Somos meia xará, assim. Diz ele aqui, prodigalidade não é generosidade.
Ou seja, a gente esbanjar. Distribui tudo que tem, fica faltando dinheiro para você pagar a luz porque você deu tudo, né? Faltou dinheiro para o seu remédio porque você deu tudo. Olha o que os espíritos dizem. Nós somos depositários dos bens terrenos. Não tem o homem o direito de dilapidar, ou seja, ficar no descuido. Como também não tem o direito de confiscar em seu proveito, apego. Prodigalidade não é generosidade. Então, aquele que dá a roupa do corpo e fica pelado, isso não é generosidade. É frequentemente uma modalidade do egoísmo. Nossa, gente, aí eu fiquei danada quando eu vi isso assim, egoísmo. Mas peraí, como é que uma pessoa que dá tudo é egoísta? Não é confuso isso? Então vamos ver o que eles dizem. Aquele que despende a mancheias o ouro de que dispõe para satisfazer uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço, por isso que ele chamou de egoísmo. Ou seja, aquela pessoa que, vou pagar para todo mundo, vou dar para todo mundo, ele está ali apegado, muito apegado à imagem moral. Ele quer ser visto como o cara bacanão, legal pra caramba, para ser sempre convidado, para se inserir, para ser incluído. Isso é profundamente egóico. Posso entender isso como algo da vaidade, mas é egoísmo por quê? Porque, na verdade, ele não está doando para as pessoas mesmo, de coração. Aquela doação tem o interesse dele ter uma imagem do bacana. Pode estar revelando uma enorme falta de valor, né? Não estou aqui para julgar ninguém. Pode estar revelando o quanto pequenininho e pouca importância ele deve se sentir. Precisa fazer essa doação tão exagerada para poder se sentir pertencente. Então, os espíritos estão dizendo, cuidado com isso não é desapego, não. Isso não é bom, não. Isso é para satisfazer uma fantasia sua. Ele usa a palavra fantasia. Você está usando isso para cobrir uma fantasia. Vai cuidar disso. Esse descuido, vai cuidar de você. Achando que você está sendo generoso, isso não é generosidade. Toda vez que a gente não olha para o outro, não é generosidade. Vou dar um outro exemplo para vocês. Há uns anos atrás, um companheiro nosso da Casa Espírita teve a casa dele incendiada. Teve um curto-circuito na rede elétrica do edifício e a casa dele incendiou, ele perdeu tudo. Só ficou o esqueletozinho do apartamento. Na casa não era um apartamento. Então, ele se mudou para outro lugar. E a nossa casa se organizou para doar coisas para ele. Geladeira, fogão, cama, enfim. Gente, foi um negócio tão doido que ele chegou e disse assim, gente, para, o lugar que eu vou morar é pequenininho, não cabe isso tudo que vocês estão dando para mim. E eu me dei conta assim, nossa, a gente não estava olhando para ele. Sim, eu tenho uma aguinha aqui do lado. A gente não estava olhando para ele, a gente estava olhando tanto para a gente estava tão desesperado para ajudar, que a gente não olhou para ele. Porque se a gente olhasse para ele, a gente perguntaria, meu amigo, o que você precisa? Essa é a pergunta do desapego. Toda vez que a gente for dar, perguntar, o que você precisa? Jesus perguntava isso o tempo todo. O que queres que eu faça? Vocês imaginam uma pessoa cega chegando na frente de Jesus? Vocês acham que Jesus não sabe que um cego quer ver? Mas Jesus perguntou, o que queres que eu faça para o cego? E aí o cego pede, eu quero voltar a ver. Por que é importante o outro dizer o que ele quer? No caso de Jesus, claro que Jesus sabia o que ele queria. É para que o outro tome consciência e possa se abrir para receber. E é por isso que a gente precisa fazer prece. Muitas pessoas perguntam isso. Por que eu preciso fazer prece, gente? Deus não sabe o que eu estou precisando? Deus sabe, quem não sabe é a gente. Porque a gente ainda não sabe nem pedir. Tem uma página do Emmanuel, tem duas, como pedes e saber pedir. 2 páginas que Emmanuel explica sobre nossa maneira de pedir, porque a gente não sabe pedir. E por que a gente não sabe pedir? Porque a gente tem pouca clareza do que a gente precisa. Temos muito pouca clareza do que a gente precisa.
Se você sentar agora e fizer uma lista, o que eu preciso para ficar bem, vocês vão se surpreender. É difícil a gente fazer essa lista. Mas nós temos uma visão infantil de que as pessoas queridas que nos amam devem saber, por adivinhação, o que a gente precisa. Só que Jesus nos ensina que, para a gente poder receber, temos que entrar em conexão com as nossas necessidades, ter clareza das nossas necessidades. É mais, separar as necessidades às quais sou eu quem tem que dar conta e quais as necessidades que eu realmente preciso pedir. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele pediu para que tirassem a pedra. Vocês acham que Jesus não podia tirar a pedra só estendendo a mão? Claro que ele podia. Ele podia fazer a pedra se desintegrar se quisesse. Mas quando ele dá a tarefa de tirar a pedra da frente para as pessoas daquele momento, ele está dizendo: eu vim para cuidar das necessidades às quais vocês não têm condição de lidar. Mas as que vocês têm condição de lidar têm que ficar em cargo de vocês, sim. Ajuda-te que o céu te ajudará. É assim que a coisa anda. Então, a parte que nos cabe, sou eu quem tem que cuidar disso. Então, as pessoas carentes afetivamente têm dificuldade de entender isso. Não vem ninguém para te salvar afetivamente de você mesmo. Quem tem que cuidar das nossas carências afetivas somos nós. Só nós sabemos o tamanho do buraco afetivo que a gente tem. Qual é o tipo de relação que pode nos ajudar a darmos um passo no nosso processo de aprendizado? Então, quem tem apego às pessoas é extremamente ciumento e possessivo. É impossível se relacionar com uma pessoa assim. É insuportável. Porque o apegado às pessoas exige um olhar para ele de 24 horas, é de máximo controle. Todo mundo ao seu redor tem que viver em função das suas necessidades. Os ciumentos, os possessivos, em vez de se aproximar das pessoas queridas, promove afastamento. É um negócio tão paradoxal. E aquele que se relaciona com os ciumentos e os possessivos também estão adoecidos. Por que se relacionam com alguém que fica 24 horas te vigiando? É porque precisa muito desse olhar. Então, entende o que os espíritos estão dizendo? Isso é apego. E como a Joana de Anjos está dizendo, qualquer tipo de apego precisa que a gente possa se desprender deles, porque isso pesa na nossa economia espiritual. Querida Ana, 4 minutinhos para ir, suas considerações finais. Está tão então, bom, mas a nossa regras e necessidade do horário. Tá bom. Eu estou vendo aqui, tenho um reloginho aqui, pode ficar tranquilo. Então, quando a gente vai entendendo que a gente, para se relacionar, precisa encontrar essa justa medida, voltando aqui para o nosso evangelho. Desapego é a gente apreciar. A palavra apreciar não é agarrar, é apreciar os bens terrenos, todos eles. Comportamento, objetos, corpo, pessoas, sentimento, crenças, valores. Apreciar no seu justo valor. Em saber servir-se deles e também servir em benefício dos outros, é a tarefa de sabedoria que a gente está na conquista. Então, todos esses apegos que eu disse para vocês aqui, eu elenquei 8, vocês podem elencar muito mais, tá? 9, 10, 20 apegos. Quanto mais a gente começa a pensar, tem bastante coisa aí para vocês poderem verificar. Mas para terminar aí os 4 minutinhos, que agora já são 3, eu quero ler aqui a Joana de Ângeles para vocês, né? Ela vai dar vários exemplos aqui de como a gente desapega. Desapegar das disputas inúteis. Olha, ela pegou as ideias. Inicia a tua experiência de desapego abrindo mão de disputas inúteis, mesquinhas. Então, a gente está se aproximando aí de eleições. Desapego é o caminho do equilíbrio para a gente, né? Ela fala para a gente revisar os nossos armários, os depósitos da nossa casa,
Porque há muita coisa que parece importante, mas é porque a gente está apegado. Olhar os medicamentos que estão perto da validade, doa, tem gente que não tem condição de comprar, você vai deixar perder a validade dentro do seu armário, né? Doa seus pertences. Então, ela diz aqui que eu acho bem bonito para a gente terminar. Se não podes apagar um incêndio devorador, diminui-lhe a voracidade com pequena porção de água, enquanto não chegam os bombeiros. Fazendo a tua parte, estarás tornando a vida mais digna de ser vivida e o mundo muito melhor no seu aspecto físico e moral. Nunca te excuses de contribuir em favor dos outros, considerando sempre que dispões de mais do que possas imaginar e necessitar. E é isso, meus amigos. Espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço com muito carinho e muito obrigada. Ana, já recebi várias mensagens aqui dizendo, deixa ela falar. Eu gostaria de deixar ela falar 2, 3 horas, mas talvez num outro momento, numa outra proposta, um workshop, né? Quem é que sabe? Mas dentro do nosso horário de estudo, a gente inicia às 8 e termina em torno de 21 e pouquinho depois. Ana, muito obrigada de coração. São muitas coisas muito importantes para a gente refletir. Foi uma delícia. Muito, muito obrigada mesmo. Queridos irmãos e irmãs, agora que nós já nos abastecemos de tantas reflexões, tanto material para nós levarmos para a nossa vida, para o nosso crescimento, convido a todos a elevar o pensamento a Deus. Nesse momento em que nos lembramos e pedimos ao alto, aos trabalhadores e amigos espirituais, trabalhadores da casa de Francisco de Paula, que nesse momento possam visitar os lares, começando pelos nossos próprios lares, abençoando cada cantinho do nosso lar, retirando fluidos negativos, irmãos necessitados que possam ter sido atraídos por nossa própria dificuldade, limitações em vigilância, que possam ser levados para tratamento, para amparo, esclarecimento. Abençoa nossas águas, alimentos, medicamentos. Obrigado, Senhor. Igualmente ampara os lares dos nossos entes queridos, nossos amores, parentes. Ó Senhor, abençoa os lares dos nossos vizinhos, daqueles que nós sabemos estão acamados, estão hospitalizados, e se estendendo para a nossa cidade toda, Senhor. Aqueles que moram nas ruas ou estão nas ruas, aqueles que estão nas cadeias públicas, ó Pai, envolve cada ser humano, se estendendo por cada cantinho da terra, em cada latitude, falando qualquer idioma, todos nossos irmãos de jornada terrena, Senhor, ampara do trabalhador mais singelo aos dirigentes das nações, dá suporte, esclarecimento, esperança, coragem moral para todos nós cumprirmos os deveres que nos cabem e os nossos compromissos, aqueles que nós traçamos antes de retornarmos à Terra. Assim, Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, se conosco, amparando-nos e fortalecendo-nos hoje e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Agora nós convidamos a continuarmos em oração nesse momento, acompanhar a prece que será feita em intenção de todos aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Vou convidar a Neia, Neia, para fazer a prece para os nossos irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, Pai misericordioso, Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, Francisco de Paula, patrono da nossa casa, aos guias, aos protetores da nossa casa. Nós pedimos nesse momento a ajuda de todos vós para levar e enviar as nossas melhores vibrações para todos os nossos irmãos que já se encontram desencarnados. Principalmente aqueles mais necessitados, aqueles que não sabem pedir, como a nossa irmã falou,
que não sabe elevar os seus pensamentos até vós para sair de situações difíceis que ainda se encontram. Aqueles que estão desencarnando nesse momento, no dia de hoje, que estão sendo desligados dos seus corpos físicos, que eles sejam muito ajudados para essa equipe espiritual, que eles possam ser envolvidos, levados a uma colônia espiritual. Todos, Senhor, que desencarnaram por violências de todos os tipos, né? Na guerra, ou pela pandemia, ou desastres, esses nós sabemos os mais necessitados e que possam receber nesse momento essas vibrações, fazê-los ficarem com muita paz, paciência, resignação, para que sejam atendidos e envolvidos. Lógico, pelos nossos entes queridos, nossos amados, que nossos corações ainda vibram uns com os outros, que possamos, nesse momento, levar-lhes todo o nosso carinho, todo o nosso amor, todo o nosso afeto, o nosso desejo de evolução, de estudo e de amparo espiritual. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos assim, chegando ao final do nosso encontro da noite de hoje. Vou pedir que a Lúcia faça por nós a prece de agradecimento, de encerramento, e logo assim que ela terminar, vou pedir que vocês ainda fiquem um minutinho para que eu possa fazer a leitura do boletim da nossa casa. Lúcia, então, por gentileza. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pai amado, bondoso e justo, Pai, agradecemos todas as bênçãos, todas as oportunidades que nós recebemos todos os dias. Pai, agradecemos de todo o coração por essa irmã que veio nos alertar, abrir nossos olhos para que reflitamos mais em todos os aspectos de nossa vida, como precisamos todos os dias de fazer. Irmã, que pena que não estás aí mais vezes. Nós precisamos tanto de um estudo assim tão maravilhoso, não desfazendo de nenhum outro, mas esse estudo veio completar tantas reflexões para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio emocional no dia a dia de nossa vida. Agradeço, Deus, agradecemos de todo o coração. Muito obrigado. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. E que a nossa irmã possa dar por encerrado a sessão da noite de hoje, com a graça de Deus. E assim, em nome de Deus, do Mestre Jesus e do nosso patrono, Francisco de Paula, que possamos dar como encerrada a reunião desta noite. Graças a Deus. Queridos irmãos, peço que fiquem, por gentileza, mais um pouquinho, para nós fazermos a leitura do boletim da nossa casa. Um minuto apenas, por favor. Uma nova sessão. Um instantinho. Meu Deus, escapou aqui. Vamos lá. Uma nova sessão pública. Gente, a tecnologia ajuda e às vezes atrapalha. Só um instantinho. Meu celular está fechando quando eu tento fazer a leitura. Você quer que eu leia, Lili? Eu está em condição? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo querida, aqui. Então pode fazer a leitura. Tá. Uma nova sessão pública presencial
será aberta no dia 18 de maio, hoje, né? Começou hoje, às 9 horas da manhã. A congregação reiniciou as seguintes sessões públicas presenciais: terça às 9 horas e às 20 horas, quarta às 9 horas, quinta às 20 horas, sexta às 17, domingo às 15h30. A exceção da sessão de quinta-feira, todas as demais são transmitidas ao vivo pelo YouTube e Facebook da congregação. Para assistir às sessões presenciais de terça-noite, quinta e sexta-feira, acesse a página inicial do nosso site e clique no local correspondente para se inscrever. Caso encontre dificuldade, envie mensagem para o WhatsApp 998 07 3120. Já para assistir às sessões de terça de manhã e domingo, não é necessário se inscrever. Basta apresentar o comprovante de vacinação e um documento de identidade na entrada. O atendimento fraterno passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das sessões públicas presenciais. Livros espíritas. Adquira seus exemplares em nosso estande de vendas, localizado no térreo. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Visite o site da congregação e conheça as atividades públicas virtuais realizadas e que constam da página inicial. Aproveite para se inscrever em nosso canal do YouTube e em um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Médiuns voluntários. Venham fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário pelo telefone 988 99 9931. Clube do Livro Espírita Francisco de Paula. Uma maneira de estudar a doutrina e contribuir para a manutenção da CEFP é associar-se ao Clube do Livro, lançado no mês de março. Acesse o site da congregação e escolha na página principal a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. Enxoval de bebês. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. Entregas na congregação. Cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras: através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 997866525, ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos principalmente de feijão, arroz, café e leite em pó. O Lar de Francisco, moços idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho G, EG ou XG, preferencialmente da Big Frau, porque elas são maiores, mas se for de outra marca, é só levar o tamanho maior, tá bom? E de luva de látex, tamanho M e G. Roupa íntima também G e EG, feminina e masculina. E esparadrapo micropore. As entregas podem ser feitas na congregação no Lar de Francisco. A congregação é a partir das 9 horas, de 9 às 12 horas, ou de 13 até às 17 horas. E também nos horários das sessões, né? Quem quiser levar a doação pode levar, deixar lá na nossa caixinha. E já no Lar de Francisco, que é na Rua Filgueiras Lima 99, no Riachuelo, as doações podem ser feitas no horário de 10 às 16 horas. Muito obrigada. Bom, nós agradecemos aí, obrigada, Ana. Agora, aí o celular estabilizou,
É aquelas coisas, né? Mas obrigada por ter lido. Quem quiser abrir seus microfones para agradecer. A Ana Tereza agradeceu no chat, provavelmente ela teve que sair, mas fiquem à vontade, a gente pode se despedir.